Olá, gente linda. Hoje nós estamos aqui felicíssimos, né? Pelo sucesso que foi o Bazar do Cantinho, pelo encontro pessoal com o Ras e por todas as maravilhas que aconteceu essa semana, né? Sejam elas de alegrias ou não. E de qualquer forma, a gente só agradece ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, unidos em seu nome, no estudo do Evangelho, tentando acariciar a beleza da sua palavra, do sentimento, do amor que ele nos trouxe, e dividir aqui conosco e com todos os nossos irmãos. Que todos sejam bem-vindos, e para iniciar, a gente vai pedir a Elza para fazer a prece inicial, seguida da Guadalupe, que lerá o Palavras de Vida Eterna. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, vamos agradecer por essa tarde maravilhosa, por estarmos aqui todos juntos, com a espiritualidade, estudando e aprendendo, e agradecendo pelo dia de hoje, por essa chuva e por tudo que nós recebemos nessa vida. Hoje, em especial, eu vou fazer a abertura, não fazendo uma prece, mas um poema, né, que está no livro Há 2000 anos, né, por Emmanuel, do Chico Xavier, e tem a ver com as lições que nós vamos falar hoje. É um poema que chama Alma Gêmea. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. E com esse amor que a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de hoje, com Palavras de Vida Eterna com a Guadalupe. Obrigada. Lição 156, segundo agimos. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo, Coríntios 2, capítulo 2, 1. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou o pior, conforme o rumo que se lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o sol do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos nós dependemos uns dos outros, na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco, na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto em espécie daquilo ou disso que venham a receber. Uma parte importante começa com o que ele fala, que ele decidiu a não ir mais em tristeza. Para mim, isso mostra-se como é que a gente deve agir para fazer alguma coisa. Primeiro, a gente tem que deixar nossas tristezas, nossas mágoas para trás. A gente tem que focar no que a gente quer fazer. A gente quer fazer um trabalho bom, quer ajudar alguém, quer compartilhar alguma coisa boa. Todos nós carregamos algum probleminha, alguma tristeza, mas para dar certo, para a gente fazer diferença naquilo que a gente pretende agir para o bem, a gente tem que deixar do lado de fora.
entrar com a arma limpa, com positivismo, com o olhar magnânimo do amor, entrar, ajudar e fazer. Essa é a parte que me fez sentir um pouco mais profundo essa lição. Espero ouvir um pouquinho mais de vocês. Só isso. Obrigada, Cladar. Essa lição eu vou falar um pouquinho, mas acho que o seu Josemar tinha levantado a mão também, né, seu Josemar? Não, Jana, foi mexer no celular e levantou aqui. Acidental. Obrigado. Tá ótimo, desculpa aí, então. Essa lição, quando você vai lendo parágrafo a parágrafo, ela nos remete o que todos nós conhecemos, né? O orar e vigiar. A cautela que temos que ter. Segundo agimos, tudo inicia em nossa mente e em nosso pensamento. Então, se nós hoje estamos ressignificando a nossa vida, segundo o Evangelho de Jesus, a gente tem que ter essa cautela com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com nossas ações, né? Então, se hoje traço um caminho de amor, de luz, querendo melhorar as minhas atitudes, tentando ter esse meu autoconhecimento, então, o que é que eu tenho que fazer no dia a dia? Essa vigilância, né? Pedir e rogar sustentação para que eu consiga superar o ressentimento, a mágoa, que o desespero não me tire da linha, né? A intemperança não me tire dessa linha, dessa meta. É como se a gente tivesse que olhar para frente, né? E deixar, como a Guadalupe falou, toda aquela tristeza, o amargo, o ressentimento lá atrás. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado de triar nossos pensamentos, de enxugar nossos pensamentos naquilo que aqui a gente deseja. Um exemplo muito claro na nossa vivência como profissional é você ver a pessoa querer a saúde, mas ela toma um remédio pensando nos efeitos colaterais. Ela lê a bula pensando nos efeitos colaterais. Ela não toma um remédio pensando nos efeitos benéficos, né? Ela já chega para o médico profissional, mas eu li a bula e dá isso. Então, que a gente gaste a nossa energia, né, naquilo que vai nos trazer a mudança. Se eu quero a saúde, eu mentalizo saúde. Se eu quero benefício com o meu remédio, com o que seja, com a minha quimioterapia, com a minha radioterapia, que eu mentalize essa ação positiva sobre mim. Então, se eu quero que minha vida dê uma guinada dentro do Evangelho de Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Segurar esses ensinamentos, fazer com que meus pensamentos fluam nessa água, nesse rio caudaloso da bondade, da benevolência, da indulgência, do perdão, do amor, do trabalho, né? Porque isso dá trabalho, gente, não é algo fácil de fazer. Você tentar tirar uma dor de dentro de você, uma mágoa, um ressentimento, é trabalhoso. Daí exigir de você a cautela, essa vigilância, e lembrar dos ensinamentos de Jesus. Como é que eu tenho que ser? E se fosse eu a causadora de toda essa dor? Eu não ia pedir também perdão? Eu não queria que me aliviasse, né? Então, eu acho que sempre a gente cai na orai, vigiai, e a gente cai no primeiro e brilhante, que é o primeiro mandamento, né? Primeiro se ame e ame ao próximo como a ti mesmo. É óbvio, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, que eu faça tudo o que tem que ser feito para que eu avance nesse crescimento espiritual que eu busco, né? Para eu chegar lá onde eu quero chegar. Mas isso vai exigir que eu tenha essa vigilância. Não tem como você almejar a luz pensando nas trevas e vivendo nas trevas. Não tem como eu pensar em saúde, onde eu me desgasto no cigarro, na bebida, no excesso de alimento, mas eu quero ter saúde. Então, nós temos que, sim, alinhar o nosso pensamento com o nosso sentimento, com as nossas atitudes. A gente tem que primar para nós mesmos nessa busca, né? Então, essa lição me deixou muito clara que nós temos que ter essa vigilância contínua sobre nossos pensamentos. Eu vou gastar a minha energia, o meu tempo, naquilo que me faça me aproximar da luz. E quem é a luz para nós? É o Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Então, eu tenho que lutar
para me manter essa sintonia alta, pedindo a sustentação e o amparo, porque eu vou fraquejar em algum momento. Minhas forças vão exaurir, mas eu tenho Ele para me sustentar. E pedir e clamar ajuda. Passo a palavra. Pode falar, seu Josemar. O senhor está sem som, seu Josemar. Sem som. Seu Josemar está sem som. Nós não estamos te ouvindo, você está sem som. Na verdade, agora sim, eu não sei com alguém, ele já fala aqui no texto, né? Liberei isso comigo mesmo. Liberai, liberei isso comigo mesmo. Não malhei o rosto em tristeza. Então você não vai ter com alguém desarmado de qualquer sentimento, qualquer pensamento, né? A não ser aquele de um encontro fraterno, encontro com o outro, né? Efetivo, né? Levando amor, carinho, atenção. Deixe lá fora, na porta da entrada, tudo que for de desânimo, de tristeza, de mágoa, né? Você vai ter com o outro de braços abertos. Essa foi minha percepção da leitura, muito funda, né? E você, quando vai ter com outra pessoa, você vai levando os seus sentimentos, as suas, né, agruras, e você tem que deixar tudo isso de lado para poder ter um encontro fraterno com outra pessoa. De qualquer assunto, né? Como ontem aconteceu, né, um encontro bonito que eu achei, que vocês iam matar a dona Carla, né, de felicidade, né, enquanto fraterno. Foram com aquele espírito de ajudar. Até o Raso falou, se tiver que trabalhar, conte comigo. Eu também farei minha ajudar. Então é isso que nos vai de alguém, com algum compromisso, se desarme, se arme de amor. Obrigado. Obrigada, seu Josemar. E aqui tem uma parte aqui muito linda do parágrafo que fala assim: se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Então, se eu quero a transformação para a luz, para o bem, eu tenho que começar a exercitar essas virtudes, né? No dia a dia, no cotidiano. Não vai ter nenhum momento grandioso, não. Vai ser nas pequeninas coisas do dia a dia. E daí a nossa dificuldade, às vezes, de a gente esperar que vai ter um grande momento que eu vou me transformar. Não. Nós vamos nos transformar nos pequenos episódios da rotina do dia a dia, que vai nos dar a oportunidade de exercer todas essas virtudes que estão aqui dentro de nós, esperando a prática, o exercício. A Elzinha levantou aí, Elzinha. Pode falar, dona Elza. Vocês falaram do sentimento, né, do pensamento, mas eu queria completar só uma coisa, né? O título é Segundo Agimos, então seria Segundo Nós Agimos. E aqui fala, né, todos dependemos um dos outros. Você, assim, ter certeza que existe uma conexão, uma rede, que é importante, que o seu modo de dividir, da sua emoção, do seu agir, vai estar transitando, né, com outras pessoas, com outras energias. Então, isso tudo é importante saber que você não está sozinha, que a gente só vai um dia realmente melhorar como planeta, hora que todos, né, nessa rede tiverem com a emoção boa, o pensamento voltado ao amor, a Jesus e tudo mais. Então, a importância aqui do nós, né? Nós agimos, né? Todos nós agimos. Então, que modo que nós vamos agir, que é que a gente tem que parar para pensar. É só isso que eu queria falar. Obrigada, Elzinha. É bom que vai complementando, né? Cada um se toca ali num certo ponto e a lição vai ficando, que é rica, fica mais rica ainda. Quem mais quer falar, Alice? Josemar está com a mãozinha levantada. Não baixei, doutora. Tá ok, tá tranquilo. Hoje eu estou saindo.
Alguém mais tem alguma consideração sobre essa bela lição? Está pensando. Acho que as pessoas estão... o Haas. Vamos lá, Haas. Joana, a leitura desta lição remeteu-me imediatamente à oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E ele vai elencando uma série de sentimentos, uma série de situações, em que ele se coloca como sendo o remédio, ou portador dele, melhor dito, né? Porque o remédio é a luz da espiritualidade amiga, é a luz do Cristo, do Pai, pelo Espírito Santo atuando. Uma das primeiras vezes que eu realmente meditei sobre a oração do São Francisco de Assis, que me fez lembrar o ponto que me remeteu nessa lição a essa meditação, foi exatamente tomar consciência de que isso também vale para mim. Se não há amor dentro de mim, ou se em oposição existe ódio dentro de mim, então antes de pensar em levar aos outros, eu buscar esse amor. Se existe desespero em mim, encontrar a esperança pela fé, pela vida de oração, pela vida de ação, a prática da caridade fraterna. E nesse processo, eu fui entendendo que, às vezes, eu me preocupo em levar aos outros. E esqueço daquela lição básica do avião, né? Se as máscaras de oxigênio caírem, primeiro você coloca ela em si próprio. Depois você vai ajudar alguém outro que tem limitação, para que ele também possa ser suprido do oxigênio necessário. Eu creio que deveríamos voltar mais vezes para essa oração, Joana, porque é tão rica, tão intensa, que precisaríamos de muitas mais aulas, até do Roberto aí, talvez, para que a gente pudesse começar a ter a noção básica de tudo que ela contém. E eu creio que um fator que aqui ainda merece uma atenção é como os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram várias questões dentro de nós, inclusive doenças, a somatização. Existe uma pesquisa muito séria nos Estados Unidos que vincula as doenças do corpo com as doenças da mente, com a falta de cuidado do pensamento. Somatização nada mais é do que do grego soma igual corpo, né? A ação de transformar como parte do nosso corpo aquele pensamento negativo, aquela emoção negativa, aquele sentimento ruim que é estocado e começa a criar no corpo aquilo que ele tem de energia e transforma o nosso corpo naquilo que é a natureza própria desse pensamento, desse sentimento. Então, eu acho que essa lição, ela é uma lição também de saúde pessoal, de saúde pública. Às vezes, olhar ele sobre outros aspectos pode enriquecer muito a nossa compreensão. Ô, Raça, você está sem o microfone, viu? Não sei se o seu sinal ficou ruim aí, mas está sem o áudio.
Cortou aqui a Cortou. conexão? Cortou. Sim. Mas eu concluí, Joana, é isso mesmo. Uhum. Tá ótimo, obrigada. Você remeteu a uma oração, assim, que é belíssima, de um amor que se palpa, né? Que quando você ora ou lê a prece de São Francisco, ela toca a sua alma, realmente. Porque ela vai lá dentro de você e mexe com você como um todo. Porque São Francisco foi amor puro, né? Abandonou tudo em prol de servir. Então, quando ele fez essa oração tão bela, que hoje a gente tem, graças a Deus, o conhecimento, e a gente sente a essência dessa oração, transforma a gente. E isso que você falou em relação às doenças, está bem claro isso, e é com muita alegria que a gente vê a ciência hoje se voltando para essa confirmação, que a doutrina espírita já trouxe essa verdade faz tempo, né? E a ciência hoje comprovando que realmente tem muita ligação entre a energia que você produz para você mesmo e o impacto dessa energia sobre as suas células, trazendo harmonia ou desarmonia para o seu corpo. Então, eu acho que é um grande avanço, e que tudo que o Kardec trouxe aí, né, hoje a ciência está nessa busca de confirmar o quanto é imperativo a gente tentar buscar essa harmonia dentro de nós, né? E todos nós sabemos que essa busca e esse encontro é um trabalho árduo, né? Que você precisa estar em constante vigilância e conhecimento de si mesmo, porque você tem que ter esse autocontrole no sentido de buscar essa luz que você deseja, né? E hoje a gente sabe que existe uma preocupação muito maior, ou muito grande ainda, nas satisfações materiais, né? E às vezes muitos deixam ainda a alma em aberto, frágil nesse sentido. Então, quando a gente vê esse encontro nosso aqui, onde todos estão nessa busca, né, dessa luz, dessa energia que nos traz essa harmonia, e a gente sabe que Jesus colocou bem, bem colocado, sois deuses, né? Então, a gente tem, sim, toda a capacidade de fazer essa transformação interna conosco, inclusive harmonizando a nossa veste carnal. Só que exige de nós a sintonia, o bom pensamento e essa vigilância. Então, a oração de São Francisco, eu falo que é amor puro. Cada palavra se derrete nesse sentimento, né? Se completa, se expande num sentimento tão grandioso. Muito bem colocado, Raça, nos trazer a oração de São Francisco, que mexe muito com a gente. A Rosa, pois não, Rosa? Peraí, só baixar a mãozinha. Peraí. Tá, ok. Pronto. Tá. Semana passada, boa tarde, pessoal. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele baixou a portaria lá em Brasília, não sei se você viu, Joana, na qual ele cria como se fosse um departamento de espiritualidade e cura, na qual ele vai pegar os relatos de casos médicos e vai averiguar quando você tem, às vezes, uma explicação, uma melhor inexplicável, o quão o processo da espiritualidade, não importa a religião, impacta na saúde, sabe? Eu achei tão bacana, porque isso foi a portaria do Conselho Federal de Medicina, né? E também, não sei se vocês viram a publicação do pessoal da USP, do Dr. Gataz e o do Alexandre Almeida, né? Falando das alterações dos médiuns, né? Alterações físicas, não, genéticas no médium, estudaram os médiuns e ostensivos, que trabalham há mais de 10 anos, estudaram também um parente próximo, tipo, de primeira linhagem, o pai, o filho, né? Para ver se tinha diferença, né? E foi tão bacana que eu vi ontem num documentário da USP, né, falando sobre isso, falando que, por exemplo, uma coisa bem bacana, que eles viram que tem uma proteína que os médios expressam, essa proteína foi resgatada na saliva, se eu não me engano, e que essa proteína, ela seria de expressão da pineal. Aí volta aquela história do livro do André Luiz, né, quem já leu, como ele falava da importância da pineal, né, para você se conectar com o mais alto, transcender, né?
E eu achei tão bacana, eu falei, poxa, 2 movimentos que falam, movimentos científicos e colaborando ou endossando o movimento da espiritualidade de um modo geral, achei bem bacana. E só para completar, seria bom se a gente fosse assim, como se fosse um fio de tensão que não varia a tensão. Eu falo por mim, se tem uma coisa que me abala, é a saúde. Não vou mentir, acho que com o passar dos anos, mas uma coisinha pequena me faz criar caraminholas na cabeça, né. Aí, bate aquele gatilho da ansiedade ou do medo, patati patatá. Aí o que que eu faço? Aí eu tento me conectar, como é que eu faço? Eu fico em silêncio, eu não vou falar para Deus as minhas angústias, porque se eu ficar falando o tempo todo assim, eu vou negativar, não é que eu vou negativar ele, que eu não consigo, claro, mas eu vou me negativar mais ainda, enumerando as minhas doenças, as minhas possibilidades, etc e tal, né, os possíveis tratamentos, eu me calo. Aí, o que eu me calo, eu medito, eu coloco para Deus, fico calada, que é o silêncio que o Frei Gilson tanto fala sobre o silêncio, né. Então fico em silêncio, porque nem toda hora eu vou estar com essa energia lá em cima. Às vezes eu escorrego, eu diminuo. Mas quando eu fico em silêncio, é o que o Paulo fala, é quando estou mais fraco, Deus se faz mais forte em mim. É quando ele vem, me resgata, mas não é fora, é dentro de mim, isso que é bacana, né. Então a gente busca essa força que você fala: "Nem sei como deu certo, nem sei como eu fiz". De repente, talvez não tenha sido realmente você, mas tenha sido você acessado a divindade, a centelha de luz que tem dentro de você. Então eu acho que quando a gente também não tiver 100%, a gente não precisa se cobrar tanto não, tipo, aceita que não está tão poderosa assim, aceita, se resguarda, e silencia e olha para o Deus que está dentro de você, ele vai te dar a resposta. Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Rosa. Sempre acrescenta muito. Gente, como é bom ouvir, né? Ter a oportunidade de compartilhar, dividir os conhecimentos que cada um vai adquirindo, né? Enriquecendo o nosso aprendizado. Agora são 17h34. Hoje nós temos 2 questões para fazer, mas se alguém quiser fazer alguma pontuação, eu acho que tem mais 1 ou 2 minutinhos mesmo. A Elza está ali. Obrigada, eu não tinha visto, desculpa, Elzinha. Não, é só um recadinho para a Rosa, né? No Tai Chi, a gente costuma falar assim, observe a natureza, né? A natureza, ela não está bela todos os dias. A plantinha tem hora que precisa de água, precisa de sol, e nós somos iguais à natureza. Então, é uma coisa que a gente tem que observar isso, que aí a gente vai se conscientizar melhor de que a gente já sabe os meios, né? Para a gente reverter. E não tem nada de errado, não existe o alegre o tempo inteiro, o perfeito o tempo inteiro. Nós somos, né, que nem a natureza. Só isso que eu queria falar. Obrigada, Elzinha. Mais alguém que me escapou aí? O Robertinho. Robert. Sim. Eu estou via celular, porque a minha conexão com o computador ela caiu. Eu queria aproveitar o que eu vou comentar e já entrar nas 2 questões, tá, Joana? Isso, tranquilo, Roberto. Não existe acaso, tá? Nenhum. Então, eu peço permissão para que eu possa conseguir expressar o que me veio à mente agora há pouco. Eu vou tentar fazer um link entre o Palavras de Vida Eterna, as 2 questões que a gente vai estudar, como a Elza colocou, a oração de Emmanuel no livro que a Elza leu, e a oração de São Francisco, que o Haas comentou, e sobre a doença, que a Elza e a Rosa comentaram, tá? Então, eu vou primeiro ler as 2 questões, para eu poder fazer um raciocínio único, talvez simplifique para nós. Então, a questão 299, a pergunta é: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A resposta dos espíritos a Kardec: a expressão não é exata. Se um espírito fosse metade de outro, separado deste,
estaria incompleto. E aí nós vamos para a questão número 300. Kardec pergunta: uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta dos espíritos a Kardec: todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, vamos guardar essas questões. E aí eu vou pedir permissão para vocês para ler a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Belíssimo. Nós vamos compreender um dia que estamos reunidos em humanidade para aprendermos uns com os outros. Somos espíritos em construção. Fomos criados simples e ignorantes. E chegamos até aqui. Já tivemos muitas existências. E teremos muitas outras. E a cada nova existência, nós aprendemos um pouco mais. E a cada nova existência, nós encontramos espíritos afins e espíritos não tão afins. Como disse na pergunta, na questão, e se vocês forem relembrar a prece de Emmanuel sobre a alma gêmea, ela fala de uma maneira bem simples. Eu vou tentar simplificar o que Emmanuel coloca, que os espíritos se reuniram e um espírito viu o outro e disse o quanto ele era importante para ele, porque naquele momento o completava. Mas, mais adiante, ele diz: te serei grato eternamente. Eis aí a questão. Não existe alma gêmea. Existem espíritos afins. Somos reunidos na vida física pela afinidade. E qual é a afinidade? A afinidade são os pensamentos, a afinidade são a forma como nós agimos, a forma como nós nos identificamos com o próximo, e aqueles que não são tão afins e reencarnam conosco nessa vida, às vezes tão diferentes de nós, trazendo sentimentos, trazendo ações tão diferentes, é para aprender. E aí a gente vai para a parábola do semeador, em que Jesus, o semeador, saiu a semear, jogou as sementes num local em que não era adequado, queimou pelo sol. Jogou outra parte das sementes num local que era pedregoso, e as sementes não cresceram porque não conseguiram se aprofundar as raízes. Jogou as sementes num local que haviam ervas daninhas, e as ervas daninhas não deixaram as sementes crescer, mas jogou as sementes num terreno fértil. E esse terreno fértil fez com que as sementes
brotassem e germinassem. Cada nova encarnação é um terreno. Cada terreno, cada momento encarnatório é individual para cada um de nós. Semeamos uns aos outros. Aprendemos uns com os outros. Espíritos afins, sem perceber, tentam acolher espíritos ainda com muitas mazelas, ainda ignorantes, ainda reticentes. E a cada nova encarnação, nós vamos melhorando, porque não é promessa, é lei universal de crescimento. Até chegarmos à condição de espírito puro, que é como ele coloca na resposta. Chegará um momento em que essas afinidades, elas não serão necessárias, porque nós vemos as afinidades ainda muito do ponto de vista físico, muito do ponto de vista material. Chegará um momento em que teremos passado por todas essas mazelas dos sentimentos, por todas essas agruras encarnatórias. E ao olharmos para trás, perceberemos o quanto crescemos. E perceberemos que nós aprendemos a trabalhar. E ao aprender a trabalhar, ao auxiliar e servir de forma inconteste, sem preconceitos, sem egoísmos, nós estaremos trabalhando no bem e nós seremos espíritos que realmente são discípulos do Cristo e trabalhadores da seara do amor de Deus. Quando estivermos na condição de espírito puro, tendo passado por todas essas agruras encarnatórias, a nossa missão será única e exclusivamente auxiliar e servir. E o dano do sentimento, do egoísmo, do querer ter o outro conosco, ele vai passar, porque são apenas fases de aprendizado. E aí eu vou colocar para vocês uma questão muito pessoal sobre a oração de São Francisco de Assis. Quando eu li essa oração, eu devia ter mais ou menos uns 11, 12 anos. E eu fiquei muito assustado. Eu fiquei desesperado. Sabe por quê? Porque eu dizia, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou deixar que o outro faça as coisas contra mim e eu não faça nada? Como é que eu posso querer viver e não receber amor? Como é que eu posso querer viver e não querer receber compreensão? Como é que eu posso querer viver, errar e ter que perdoar o outro, mesmo sabendo que o outro, na minha concepção, estava errado? Aí, com o passar do tempo, eu descobri o seguinte, que a oração de São Francisco de Assis fala exatamente sobre isso, sobre a evolução e sobre a doença. Porque quando você teme amar mais do que ser amado, quando você teme perdoar mais do que ser perdoado, porque quando você teme compreender mais do que ser compreendido, quando você não aceita isso, é porque você ainda é uma alma doente. Porque os espíritos puros, à medida que eles se desapegam dessas emoções, desses sentimentos, que é o que está registrado no Palavras de Vida Eterna, você vai se curando, não das mazelas do corpo físico, mas das mazelas da alma. E aí você pode, como a Joana colocou bem, que toca tão profundamente em nós, chegarmos a condições como de São Francisco, em que ele diz: fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Esse é um espírito são.
É um espírito que não possui dor, não possui mal-estar, não possui correntes com o passado. Por quê? Ele já aprendeu que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e que é morrendo que se vive, porque não existe morte, existe apenas uma passagem, uma mudança de consciência, porque o espírito é eterno. Então, a nossa vida terrena é aprender com todas essas situações a chegarmos um dia à condição de espírito puro. E aí tem um trechinho final da última pergunta que é importante a gente refletir. Quando ele diz: nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou. Isso significa dizer o quê? As afinidades, elas vão se mudando. Eu deixo de ter afinidades inferiores e busco afinidades superiores. E quando chegarmos à condição de espíritos puros, com certeza eu não verei meus filhos, eu não verei meu marido, eu não verei meu esposo, eu não verei minha mãe, eu não verei meu pai, eu verei em todos irmãos. Essa é a evolução do espírito, da simplicidade até um momento de espírito puro. E quando chegarmos à condição de espírito crístico, eu confesso a vocês, nem a minha elevação de pensamento maior consegue avaliar, porque com toda certeza seremos convidados a trabalho, trabalho e trabalho na obra infinita da criação de Deus, em todos os universos da verdade. A paz do Cristo seja com todos nós. Muito obrigado. Albert, meu Deus. Tem gente que fala da alma, né? Do conhecimento que já angariou, do amor que já possui, da verdade que já habita em seu coração. Eu acho que só cabe gratidão por toda essa fala, de uma forma tão linda, que eu acho que pegou em todos os nossos corações, né? Então, eu falo que quando a gente fala com a alma, as palavras dançam, elas têm vida própria, elas têm uma alegria própria, e chegam lá onde tem que chegar, de uma forma plena e intensa, trazendo para nós esse sentimento de obrigada, Senhor, por aqui estarmos, pela oportunidade de compartilhar. Como diz a questão, todos nós estamos unidos, entrelaçados um com o outro. Não existe nenhuma evolução sem a fraternidade, sem o compartilhar. E que possamos compartilhar sempre o melhor de nós, essa vigilância que cabe a cada um em particular, para que o todo revolucione o mundo numa onda de amor e luz. Elcinha? Ok. Então, com os nossos corações gratos pelas palavras, pelo aprendizado de hoje, que o dia que a gente amar mais, né, do que ser amado, nós já demos um belo tchau para o nosso ego. Então, que a gente continue na nossa caminhada, firmes, fortes e com muita fé. E para a segunda parte dos nossos trabalhos, que eu ajude sem interferir, sendo apenas um canal de amor, através das mãos da espiritualidade, um espírito de luz.
E assim vamos vibrando, que a Joana possa receber essa prece, mais aprendizado, com muito amor e com muita gratidão. Graças a Deus, graças a Jesus. Irmãos, a cada dia, a cada momento, o aprendizado, o estudo, o compartilhar, como já foi posto, é de uma importância enorme, porque traz para cada um de vocês uma reflexão, um pensamento. E hoje, ouvindo toda essa assistência, esse estudo, esse bate-papo, vem a ideia: a água só corre para o mar. É uma expressão que tem muita verdade. O quanto mais você doa de si, de amor, mais amor você recebe. Quanto mais perdão você distribui, mais perdão você recebe. Quanto mais indulgente você é, mais indulgência você terá. Olha que riqueza saber que quando o irmão traz a oração de São Francisco, que nos mostra a profundidade deste amor absoluto que todos nós buscamos, de compreender este sentimento que é revolucionário dentro de cada um. Você divide seu amor e ele está se multiplicando, como se fossem luzes acendendo em vários pontos do mundo. Porque você apertou o seu botão de amor. Você está transmitindo essa onda de bons pensamentos, de caridade, de bondade, de querer auxiliar. E mais do que nunca, nós vemos a necessidade do nosso planeta de ajuda, de auxílio mútuo. E todos da espiritualidade vêm para nos auxiliar, tanto os encarnados como os desencarnados, para auxiliar aos irmãos. Todos que já têm o Cristo em si. Não esmoreçam e nem esmorecem em fazer e em servir. Porque trazem essa centelha deste sentimento lá dentro do seu âmago. E querem trazer a paz a todos. Lutam bravemente na seara do Cristo, na luta da paz, começando por cada um de nós. Hoje, nós vivenciamos muitas aflições do planeta, mas também vivenciamos muitos irmãos unidos num trabalho de luz. São pontos brilhantes que se veem de longe quando avistamos a Terra. Aqueles que doam e nada querem em troca. Aqueles que já alcançaram a essência do trabalho do Cristo. E assim o fazem. Então, irmãos, por que perder tempo na negatividade? Por que perder tempo na preguiça? Por que perder tempo nos pensamentos indevidos? Vigiem-se todos os dias, a todos os momentos. Criem esse hábito para que possam ser luz a maior parte do seu tempo, fazendo esse planeta brilhar pelo esforço de cada um de vocês.
A Terra, hoje, precisa de cada um de nós, alinhados nessa proposta de auxílio e de ajuda, conosco e com todos, que possamos resgatar a todo momento Cristo em nós, mesmo que estivermos em situações de muita aflição ou desespero. Não, lembre-se de Cristo. Anime-se nisso. Agarre-se nisso. E a paz chegará. As soluções virão de uma forma como se fosse um enigma. Mas cada um de nós perceberá a resposta ao chamado, a resposta ao roubo, se tivermos o nosso momento de silêncio e reflexão, alinhados nesse pensamento e cheios de todo amor, com Cristo conosco, com Maria Santíssima a nos amparar. A gente mentaliza nesse momento esse planeta, Terra, Gaia, imenso planeta, plasmado pelo Cristo para seus filhos e irmãos, governado por Ele, e que neste momento precisa de cada irmão, da fraternidade de cada um de vocês. Respirem e sintam a leveza de ser um co-criador com o Pai. Abrace o planeta com todo o seu amor, com toda a sua bondade. Sinta essa paz a invadir os seus corações. A luz adentrar em seus lares, levando conforto, levando a paz, levando a esperança. Porque dias melhores virão. Acautelem-se em todas as atitudes. E vibre amor a todo momento da sua vida. Mesmo que as tristezas te batam a porta, alegre-se, porque ela abrirá novas portas, alavancará novos horizontes, e verás a luz brilhar no final da tempestade. Não temam, simplesmente unem-se em Cristo. E que todos vocês, nesse momento, recebam as bênçãos da Mãe Maria Santíssima, o seu manto envolvendo a cada um, e a todos aqueles que te vêm a mim, que são caros aos corações, e a todos os nossos irmãos, onde quer que esteja, em qualquer continente, em qualquer nação. Aprendamos com Cristo a sermos instrumento de paz. Agradecemos a todos vocês pela presença, nessa primeira parte, e aguardando que continuemos o nosso trabalho, agora com a coordenação do Vanderlei, para que possamos fazer assistência fraterna. E que a paz de Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Deus nos ilumine e possamos fazer um excelente trabalho espiritual
para os nossos irmãos desencarnados. E assim, sentem confortavelmente, respirem fundo e solte. Respirem fundo e solte. Mentalize a luz brilhante igual um sol, envolvendo os seus mentores espirituais, com essa luz divina, e eles fortalecidos vão se achegando a cada um de vocês, acoplando a sua consciência em vocês e trazendo um bem-estar, uma paz, uma tranquilidade. E assim, envolvidos pela luz do Cristo, do nosso querido e amado Mestre Jesus, coordenador espiritual desses trabalhos, vamos pedir que envolva os caravaneiros do Cristo, do Mestre Jesus, Maria e sua falange planetária, Maria Madalena e sua falange planetária, os engenheiros siderais responsáveis pelo nosso planeta Terra, a falange dos anjos, dos arcanjos, do arcanjo Miguel e seu grupo, do arcanjo Rafael e seu grupo, do arcanjo Uriel e seu grupo, e o anjo Ismael, governador do Brasil. E assim essas falanges sendo envolvidas pela mente divina, envolvendo também os nossos mentores, envolvendo Jeremias, coordenador espiritual desta pequena instituição que vos falo, Santo Agostinho, os Pretos Velhos e Bezerra de Menezes. E nesse momento, toda a